92 pessoas, então acho que já é interessante começar para não estender muito. Acho que muita gente tem compromisso, né? E a gente estava pensando para as 14 horas, né? Quero dar as boas-vindas a todos e todas que se disponibilizaram a estar nesse momento aqui para a gente discutir um pouco da Estação 3. Pedir desculpas pela questão do atraso, por conta até dessa tecnologia que eu pouco compreendo, na verdade, né? Fui aprendendo no processo aí da pandemia. Eu queria reiterar aí que o objetivo dessa reunião é para falar um pouco da Estação 3, né? Em especial falar do plano de utilização de recursos, né? Como eu havia combinado com as minhas organizações, eu convidei a Alba e tem aqui alguns mediadores, né, que também vão contribuir aí com as dúvidas que são muito pertinentes, né, principalmente nessa última semana, e, e falar um pouco com vocês sobre essa questão da experiência que vocês viveram aí com a Estação 1 e a Estação 2, né, esse olhar para dentro e esse olhar para fora, e pensando que as atividades relacionadas à Estação 3, elas se ligam literalmente à Estação 1 e Estação 2. Vocês não podem deixar de fora esse percurso. Eu acho que a linha condutora para a Estação 3 passa pela Estação 1 e Estação 2. É por isso que lá em algumas atividades estão solicitando que vocês retomem a Estação 1 e Estação 2 muito apropriadamente, né? Para rever essa experiência. E eu pensei aqui, como faço muito com as minhas organizações, quando a gente tem as 2 reuniões semanais, eu sempre trago um texto que ilustra um pouco dessa experiência, né, que a gente está vivendo da formação. Eu sempre tento organizar um texto que se relacione a essa experiência. E a gente acabou de viver uma experiência, né, que é uma experiência de encontro e desencontro. É uma experiência tecnológica, virtual, que não deu muito certo, mas acabou dando certo no final, né? Tudo aquilo que a gente programou para acontecer não aconteceu, né? E foi interessante observar isso porque eu estudo um filósofo que trata muito dessa questão da experiência. Ele diz que, e eu não aprendi isso hoje, né? Porque ele sempre nos diz que toda experiência não pode ser programada, né? Toda experiência ela tem que ser vivida. Então a gente passou por uma experiência, porque eu fiz uma pauta dessa reunião e inicialmente essa pauta não ocorreu. E ela não ocorreu exatamente porque eu esqueci de que a experiência é a vivência, não é uma programação, né? Mas foi interessante ver nessa experiência como os colegas mediadores e mediadoras foram se articulando ali e buscando alternativas para nos auxiliar e tentar somar esse grupo num outro lugar, e esse lugar agora o Zoom, né? Mas fazendo com que a gente não deixasse de nos encontrar e falar sobre essas questões sobre a Estação 3, né? Então, eu vou falar, eu vou tratar agora de uma citação muito rápida aqui do Jorge La Roça, que é o filósofo que fala da experiência. Eu acho que ele é muito importante para a gente nesse momento, para lembrar um pouco da Estação 1 e Estação 2, né? E desse processo que vocês vão viver para a Estação 3, né? Então, eu vou começar a citação, logo mais eu já passo a palavra à Alba e aos demais colegas, e as dúvidas em seguida. Tá? O Jorge La Roça é um professor de filosofia espanhol. Ele faz uma pesquisa sobre educação, experiência e subjetividades. Ele é muito professoral no sentido de trazer as experiências de vida, né? E ele tem um trabalho interessante sobre o conceito de experiência como vivência, né? E não necessariamente ele está preocupado com o tempo, mas ele está preocupado muito mais com a gestão desse tempo e pensando na experiência, né? Então, a citação que eu vou trazer agora é do livro chamado Tremores, e inclusive é uma citação sobre a experiência, né? Então, ele nos diz o seguinte: a experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça, nos toque e nos afete, requer um gesto de interrupção, um gesto que é quase impossível nos tempos que correm. Requer parar para pensar,
parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar e escutar mais devagar. Mas requer também parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. Em qualquer caso, seja como território de passagem, seja como lugar de chegada ou como espaço do acontecer, o sujeito da experiência se define não por sua atividade, mas por sua passividade, por sua receptividade, por sua disponibilidade, por sua abertura. Trata-se, porém, de uma passividade anterior à oposição entre ativo e passivo, de uma passividade feita de paixão, de padecimento, de paciência, de atenção, como uma receptividade primeira, como uma disponibilidade fundamental, como uma abertura essencial e humanitária. É este o sentido de experiência que eu acho que nós vivemos na estação 1 e estação 2, e agora esse tempo que teremos para a estação 3, na perspectiva de olharmos um pouco para a experiência que vivemos na estação 1 e estação 2, e em como a gente vai ter que ter agora para a estação 3, esse tempo para olhar, esse tempo para escutar, para rever esses percalços da estação 1 e estação 2, e de como a gente vai processar essa experiência num relatório final. Acho que esse é o grande objetivo da estação 3. Então, assim, presentes aqui estão os mediadores, né, que são partícipes dessa reunião e colaboraram enormemente para que acontecesse essa reunião. Eu quero agradecer muito a eles e a elas. O Everton, a Mila, a Verônica, a Larissa, a Jaque, o Márcio, a Gisele, o Fabrício, a Marcela e o Emil. E tem a nossa mediadora, a Gisele, do SEMPEC, e nós tínhamos convidado a Letícia, que é a coordenadora do projeto, mas eu não sei se ela está presente aqui, porque eu não consigo ver isso. E eu vou falar brevemente agora sobre a estação 3, pensando nas atividades, porque muitas organizações me perguntaram das atividades, né? E quero lembrá-los que a atividade 1A e a 1B é esse tempo que o La Roça está nos colocando para pensar e para escutar e para olhar. Então, a atividade 1A, por exemplo, é a retomada das estações 1 e 2, né, na perspectiva de vocês pensarem numa situação desafiadora. E a atividade 1B, ela já tem uma perspectiva de encontro, de reunião com a gestão e a equipe pedagógica, que é um tempo também para parar para pensar, parar para escutar o outro, parar para olhar esse percurso anterior e organizar aí uma espécie de levantamento de situações desafiadoras, pensadas pela gestão e pela equipe pedagógica. Aí sim, a atividade 1C terá a possibilidade da escrita de um plano de intervenção, que eu acho que esse plano de intervenção é a grande alma das 3 estações, né? E aí, nesse sentido, né, vocês não devem deixar de mão os 3 eixos, né, pensados desde o início, que é o desenvolvimento integral e o institucional, e a articulação com o território. Eu acho que tem esses 3 eixos, eles devem estar na pauta, eles não devem ser esquecidos, né? Então, para falar um pouco agora sobre o plano de intervenção e demais situações da estação 3, eu vou convidar a Alba, que é a nossa amiga mediadora, e os demais colegas aí que puderem interagir também podem contribuir. E o convite foi feito em virtude das demandas que o grupo no qual eu medio começaram a demandar uma série de questões, e observando a experiência da Alba, eu tomei a liberdade de fazer esse convite. Tá? Então, Alba, se você estiver me ouvindo, Tô sim. vamos lá.
Boa tarde, pessoal. A gente estava no Meet, né? Já trocando figurinha e agora estamos aqui. Primeiro, agradecer o Jailson, né? Porque ele fez esse convite e ele foi super, né? Assim, resolveu dividir com todo mundo, abriu para todos os mediadores, convidaram suas OSCs, por isso que chegamos a esse número tão feliz, né? De 100 OSCs aí. Fiquei muito feliz. Então, a nossa ideia hoje, o Jailson já estava falando, muita gente chega na 1C, na estação 3, ela divide em um A, um B e um C. Só que o 1A e o B, né, são essenciais para você chegar no plano de intervenção. A gente vê que muita gente chega no plano de intervenção e começa a fazer um monte de questionamento, ele viu que ele não olhou para 1A, né, que era justamente pegar aqueles documentos de sistematização, fazer toda uma revisitação neles ali, ir para um B, que a 1B você vai trabalhar suas situações desafiadoras e a partir delas suas ações, né? Ou seja, então tem outras, vocês têm metodologias próprias para fazerem isso, nenhum problema, não precisa seguir à risca aquele documento, mas assim, mesmo os OSCAs que tem já um grupo grande, onde conseguem, né, resolver suas questões problema, suas situações desafiadoras, essas OSCAs têm usado esses documentos para aquele KISS, né, para a situação desafiadora, e também o termômetro das ações para você chegar ali. Não existe número de situações desafiadoras exigidas, você vai chegar a uma, você vai filtrar até chegar em uma situação para o eixo de desenvolvimento institucional e uma para o eixo de desenvolvimento integral. Mas você, para começar, você pode pegar todas as situações desafiadoras, sempre com muita coerência com o que foi feito nas atividades. Por isso que é tão importante revisitar, né, essas atividades. Claro que a estação 2 tem muita gente que terminou ontem, tipo assim, né, semana, então está fresquinho na memória, mas não deixa de pegar esse documento de sistematização com o seu grupo de trabalho e está revisitando para saber o que foi que vocês, qual o diagnóstico que vocês trouxeram até a estação 3. Não existe certo e errado, cada OSCE tem sua realidade, né? E o plano de intervenção, eu fiz algumas anotações aqui bem interessantes, ele não é uma coisa já pré-feita, né? Ah, eu tinha um projeto que eu inscrevi e agora eu vou refazer. Não, vocês fizeram um percurso, né? Esse percurso nós estamos desde agosto, né? Nós estamos no período de pandemia. Será que nada mudou do ano passado para cá? Né? Com certeza muitas coisas mudaram. Então, é o que você identifica no território, o que você vê de necessidade no território e também internamente na sua instituição. E aí a gente fala, o projeto é uma pré-feita e o plano de intervenção é o uso do diagnóstico que a OSC fez no contexto do programa. Inclusive, isso é um dos critérios de avaliação, a coerência do plano de intervenção com as atividades que foram realizadas. Não tem como você chegar com um plano de intervenção que não bate, ou não fala, ou não conversa com o seu diagnóstico que você fez, com a escuta do público atendido, do território, dos parceiros, dos profissionais. Isso tem que estar em coerência. Eu vou pedir para o Emil ficou para subir para mim, Emil, o documento de orientação sobre o uso do recurso financeiro. Você pode subir para mim, Emil? Ele vai apresentar aqui. Você viu como é um trabalho de várias mãos? Pensou-se no Google Meet, não deu certo, veio a Larissa com Zoom, os outros mediadores todos juntos e o Emil me socorrendo aqui, ó. Esse documento ele foi feito justamente para nortear o que pode e o que não pode ser usado com o uso do recurso financeiro. Gente, levando em consideração que nós temos 1.600 OSCs inscritas, que cada uma tem uma realidade, claro que vão surgir perguntas que não estão aqui nesse documento, e aí vocês podem usar os mediadores de vocês, que a gente vai para a coordenação, como a Gisele Rocha, que está aqui, é a coordenadora nossa da região Sudeste, e a gente perturba ela. Gisele, isso pode, isso não pode? Porque tem coisas que são muito particulares de cada instituição, e a gente tem que ver, isso não vai ferir o documento, né, para o uso do recurso financeiro. Então, de cara, o que é vedado, que você não pode usar? Aquisição de terrenos e imóveis. Tá? Ah, eu não tenho sede própria, eu estou pensando em comprar um terreno. Não pode com esse fomento financeiro de até 100 mil reais. Ah, eu quero comprar uma casinha, não pode, tá? Aquisição de materiais e equipamentos que não estejam diretamente ligados às ações desenvolvidas pela OSC e relacionado ao plano de intervenção. Ah, eu quero comprar um data show, um projetor multimídia. Em que momento da sua ação lá e da sua atividade você vai relacionar que você vai estar usando esse projetor de multimídia?
Porque se você não for fazer uso dele, ele não vai estar diretamente ligado às ações desenvolvidas. Então, o que você for adquirir de materiais e equipamentos, eles têm que estar diretamente ligados àquela ação que você vai desenvolver lá na planilha, né, financeira que você vai lançar lá. A gente chama planilha de orçamento e programa. Aquisição de materiais para doações a terceiros. Não existe essa possibilidade. Não tem como, se você está fazendo um plano de intervenção para a sua instituição, para o seu território, eu posso comprar alguma coisa para doar para a USB, que é do meu território, que é muito parceira. Não pode. Para doar, não, tá bom? Iniciativas ligadas a campanhas político-partidárias. Esse plano foi pensado antes da eleição. Lembra que a gente tinha um prazo, né? Como é que a gente estaria fazendo? Então, lá já estava se pensando nisso. Imagina, a gente teve vários casos, até mesmo de participantes de Oscars que foram, né, vereadores, que foram candidatos a prefeito, vice-prefeito. Então, nenhuma iniciativa ligada à campanha político-partidária poderia ser usado esse dinheiro. Pagamento de diárias ou salários para agentes públicos, servidores, empregados públicos ou qualquer pessoa que esteja no exercício de função pública. Esse é um ponto muito interessante, porque nós temos profissionais de OSC que trabalham na rede pública de ensino, que trabalham na rede pública da saúde. Então, se ele já recebe como servidor público, esse fomento não pode ser utilizado para pagar esse profissional. Então, fique atento, você já tem um profissional, um assistente social, um professor que trabalha na OSC, mas ele tem um vínculo, seja em qualquer esfera pública, ele já recebe diária, ou não pode pagar nem de salário, nem diária para nenhuma pessoa que já tem um vínculo, né, com um órgão público. É permitido o uso do recurso, aí já começa a parte boa, né? O que é permitida? Remuneração e formação de profissionais da OSC ou prestadores de serviços. Posso pagar através de bolsa auxílio para estagiário? Pode. Posso pagar através de RPA? Pode. Pode pagar através de folha de pagamento? Pode. Lembrando que a folha de pagamento não é só o salário, né? E lembrando que você também não pode usar o recurso todo só para recursos humanos. Então, senão você vai enfraquecer a ação, e a ação, as atividades pedagógicas são, né, o foco ali nosso do desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Então, tem que ter um bom senso aí. Então, remuneração e formação de profissionais da OSC ou prestadores de serviço. Então, eu quero dar um curso, né, contratar uma assessoria para dar um curso de formação, tudo isso é permitido. Aquisição de móveis, equipamentos e materiais pedagógicos, cuja finalidade se relaciona com as atividades previstas no plano de intervenção. Perfeito. Tá lá. Aquisição de móveis, bem durável, né? A gente tem as despesas fixas, daqui a pouco vai falar, e tem também as despesas variáveis. Nas despesas variáveis se inclui o quê? Móveis, aparelhos eletrônicos, roupas, veículos, tudo isso é permitido. Móveis também. São bens duráveis que levam mais tempo para que você possa usar mais de uma vez, né? Realização de pequenas reformas. Fala-se pequenas reformas e adaptações. Então, dificilmente você vai conseguir construir alguma coisa com isso, porque se você tem 100 mil reais, se você imagina, no webinar do dia 18, perguntaram muito sobre construção de quadra esportiva. Em que é essa construção de quadra esportiva conversa com todo o diagnóstico que foi feito, né? E quanto custa uma quadra esportiva? Você imagina que é material, é mão de obra, é tudo isso. Então, dificilmente você consegue com esse valor. Ele foi dispensado para a realização de pequenas reformas e adaptações locais. Ninguém está visualizando uma grande obra, uma grande construção com esse recurso, não. Só você vai usar, às vezes, todo o recurso, ainda não vai dar. Contratação ou elaboração de materiais de comunicação. Perfeito. Você está lá no seu desenvolvimento institucional, você viu que a sua comunicação, né, é uma das dimensões que você quer trabalhar, e para isso você vai criar folders, vai fazer a sua OSC está lá numa casa que você ninguém identifica onde fica a OSC. Onde é a OSC? É ali naquela casa. Você quer divulgar, quer fazer uma placa para colocar lá, tudo isso você pode, né? Contratação, elaboração, compra de materiais pedagógicos também. Todo material pedagógico que esteja relacionado com a atividade pedagógica é justificável. Aquisição de equipamentos de proteção individual para profissionais e público da instituição no âmbito do desenvolvimento das suas atividades. Em época de pandemia, isso é mais do que nunca, né? Equipamento de proteção individual é máscara, é aquele safe care que eles falam, é álcool em gel, todo tipo de material de proteção, porque a gente está falando que o plano de intervenção é previsto para ser executado em julho de 2021. Então, nós não sabemos se em julho de 2021
nós ainda estaremos fazendo o quê? Já atividades presenciais? Talvez híbridas, presenciais com online, né? Ou seja, então você pode ter que ter muita atenção para isso. Então, é permitido que você compre material de proteção individual para os profissionais e o público da instituição no âmbito do desenvolvimento das suas atividades. Pagamento de taxas bancárias e impostos relativos ao recebimento do recurso. Isso é muito importante, porque às vezes vem um recurso para a ONG, ou para a OSC, e as taxas que o banco cobra para movimentação, hoje você faz transferência, e às vezes você não tem como tem que tirar do próprio dinheiro da OSC, porque não tem, no plano não é previsto. Isso já é previsto. Todas as taxas desse dinheiro que você vai movimentar, o pagamento também, imposto, se tivesse IOF, né, que não tem, pode ser pago com isso. Mais um pouquinho, Emil. Viu? É bom ter um ajudante, né? É bom ter um braço assim te ajudando, acho que é chique. A seguir, observe as definições dos tópicos para o preenchimento. Quando a gente vai abrir daqui a pouco a planilha de orçamento, você vê que tem 4 partes, que é dividida assim: atividades pedagógicas, recursos humanos, despesas fixas e despesas variáveis. Então, lá que você vai ver onde vai encaixar essa despesa. Você fez seu cálculo lá, você não precisa detalhar na planilha orçamentária o tintim por tintim, mas você tem que ter no seu registro uma memória de cálculo para depois você saber como você chegou naquele valor, né? Atividades pedagógicas. Contempla os custos relativos à realização das seguintes ações: aquisição ou manutenção de materiais pedagógicos. Tá? Você tem um material lá que você quer fazer a manutenção dele tranquilamente, ou você quer comprar um material novo. Realização de expedições e passeios. Eu promovi uma atividade cultural, eu vou levar meus alunos em tal lugar, então você pode gastar tanto com transporte para a realização dessa atividade, né? Contratação de ônibus, né? Para você fazer esse deslocamento. Então, realização de expedições e passeios, espetáculos, vou levar para assistir um show, vou levar para assistir uma peça teatral, né? Vou levar para ir ao cinema, ampliar os horizontes, conhecerem, né? Você pode fazer isso. Transporte para a realização de atividades, alimentação, entre outros. Então, essa alimentação, inclusive, causa um pouco de dúvida. Vamos estar pensando que vai estar em presencial. Então, você tem lanche, você tem refeição que você oferece na própria OSC, perfeito. Chegou-se a pensar em doações de cesta básica, se tiver na parte de atendimento híbrido, porque você às vezes tem que garantir esse kit de alimentação, né? A gente fala que nem usaria o nome de cesta básica, seria kit tem o nome que eles usam, segurança alimentar, kit de segurança alimentar, já que ele não está na OSC, se ele pode fazer. Então, desde que esteja bem amarrado, que não use todo o recurso para isso, né? E que esteja bem justificado no seu plano, né? Você pode usar recurso sim para compra de cesta básica, para requisição, e é mesmo para, se for na presencial, é mais tranquilo ainda. Entre outros, esses outros aí vocês vão ligar, Jailson, eu posso fazer isso? Pila, Verônica, Marcela, e perturba seu mediador, que ele vai consultar a Gisele, e a gente vai dar esse retorno. Mas, de maneira geral, já está, né? Aqui, realização de eventos, né? Vou fazer um evento na OSC, uma culminância do projeto, encontros do grupo comunitário de acompanhamento local. Nós sabemos que não podemos pagar o grupo comunitário. Tá? O grupo comunitário, ele vai ser formado por pessoas. Você pode usar, inclusive, aquele própria lista que tem na lista de presença: representantes do público atendido, representantes da família, representantes da comunidade, representantes, parceiros do território. Então, ou seja, pessoas que vocês têm como lideranças que vão formar esse grupo comunitário. Ele não é remunerado, ele lá no plano de intervenção, ele aparece, você escreve 2 vezes o grupo, mas é mais didaticamente para compor, para saber que o grupo, né, vai acompanhar ações para o desenvolvimento integral e vai acompanhar ações para o desenvolvimento institucional. Mas o grupo é um só. Você não precisa fazer um grupo para desenvolvimento institucional e um grupo para desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Ali é didaticamente, às vezes no plano de intervenção aparece separado, para saber que eles vão acompanhar essas ações direcionadas a 2 eixos, mas pode ser o mesmo grupo. Aconselha, se sugere, se orienta que esse grupo tenha, de alguma maneira, participado das atividades da OSC, porque já conhece o programa, já sabe do que está falando, não vai ser um estranho no ninho. Ninguém que eu quero, que eu quis, que eu chamei, que já fez parte lá
do mapa afetivo, do território em foco, né, nem não quer participar. Não tem problema. Ah, mas eu vou criar um grupo agora, no dezembro de 2020, para executar lá em julho de 2021. Posso mudar? Pode. Você lembra que tem 2 meses, que é maio e junho, que é justamente para adequação do plano, revisão. Então, se precisar trocar, não tem problema, mas você deve constar, é obrigatório constar no plano de intervenção agora o nome da pessoa e a qual o grupo ela está representando. Se é comunidade, se é amigo, se é escola, quem for, tá bom? Recursos humanos. Contempla os custos relativos à realização das seguintes ações: pagamento de equipe, folha de pagamento e benefícios de educadores. Gente, vocês estão acostumados, às vezes, a participar de editais que já vem tudo fechado. Quando vem um plano de intervenção que é bem aberto, né, que vocês podem pensar em várias situações, várias opções, aí perguntar assim, mas quais são os benefícios? Não sei quais os benefícios. Então, ela até por equidade não vai oferecer um benefício para uma pessoa que vai desenvolver o plano que não seja igual ao que ela vai fazer lá. Então, o que acontece? Os benefícios estão garantidos aqui, ó, folha de pagamento e benefício de educadores ou da equipe administrativa e de suporte, tá? Então, fiquem bem atentos, porque na folha de pagamento, você sabe que um funcionário teve um cálculo, que se eu não me engano, foi até o Fabrício, ou o Everton, que colocou no nosso grupo de mediadores, que um assistente social ganhando R$ 1.879, ele custa R$ 45.000 para a OSC no ano. Calculou 12 meses de pagamento do salário, mais isso assim, só contando a parte que a OSC é responsável. A guia que a OSC tem que recolher de INSS, de imposto de renda, no caso, acho que não tinha. Mas o 13º, as férias, o vale transporte e a vale alimentação. Então, no total, em um ano, um funcionário apenas custaria 45 mil. Então, 45% do fomento financeiro seria destinado no recurso humano para a contratação de um profissional. Então, assim, não basta pensar só no salário. Se é folha de pagamento, você tem que pensar em tudo. Ah, é bolsa auxílio. Aí é diferente, você vai ver como é que é feito. É RPA, né? Agora, muito cuidado na hora dessa contratação, porque mesmo a RPA tem suas regras, para não caracterizar depois vínculo empregatício, um monte de coisa. Então, né, procure se informar bem, se tem um contador, consulte esse contador, para depois não ter pego de surpresa. Formação de equipe, gastos com desenvolvimento da equipe, como curso. Eu quero pagar um curso para minha equipe fazer sobre práticas pedagógicas atuais, sobre... não sei, alguma coisa que você... É o que eu falo, é tão amplo, né, que a sua necessidade, você que vai nos informar. Eu sempre devolvo, quando a Oscar me pergunta alguma coisa, eu devolvo para ela, né, o que ela deseja fazer ali. Então, participação em seminários, em congressos, entre outros, né? Então, pode surgir outros que não estão aqui. E gastos de logística ou infraestrutura relacionados a essa atividade. Você vai fazer um curso, você tem lá o transporte, né, a ida para esse curso, você tem a hospedagem, se for em outro município, né, você tem tudo isso. E até a infraestrutura mesmo. Se você vai fazer, às vezes, na sua própria OSC, você tem toda uma infraestrutura que você teria que tá preparando. Consultoria também. A consultoria, fala assim, mas eu vou contratar um consultor, aqui fala contratação de consultorias ou assessorias técnicas específicas. Eu vou contratar um assessor, se eu já vou ter assessoria técnica do programa? A assessoria do prêmio é voltada para a implantação, do programa, é voltada para a implantação do plano de intervenção e para o monitoramento e os resultados, né, acompanhamento dos resultados. Então, vocês podem sim contratar uma outro tipo de assessoria específica que vocês precisem. Vou contratar um captador de recursos. Pode contratar. Vou contratar uma consultoria para a formação da equipe. Pode contratar, não tem problema. Despesas fixas. As despesas fixas são aquelas que a OSC tem, independente de estar aberta ou fechada. Água, luz, aluguel. Até aluguel você pode pagar, desde que tenha, né, não consuma todo o valor do recurso e seja muito bem justificável. Então, a gente fala, por que despesa fixa? Se a água varia, se a luz varia, né? Ou seja, se a conta de telefone não é sempre o mesmo valor. Mas são despesas que você tem que ter para manter as portas abertas. Então, por isso que se chamam de despesas fixas. Tarifas bancárias, né, aparecem aqui, materiais de escritório, materiais de limpeza. Então,
tudo isso você também pode incluir, e aí você vai lançar onde? Lá em despesas fixas, na planilha sua orçamentária. Você vai fazer no seu rascunho lá na despesa, você vai lançar o valor total. Eu somei lá, meu gasto com água é tanto, meu gasto com luz é tanto, com telefone é tanto, eu vou comprar material de escritório, vou comprar material de limpeza. Deu 10 mil reais, por exemplo. Então, você não vai colocar isso de água, isso, não, você vai colocar o valor total. Nos seus dados, nos seus acompanhamentos, você vai ter que ter isso registrado para sua memória de cálculo, você depois lembrar como que eu cheguei a esse valor. Né? Vai ser arredondado, você não vai ter que colocar 0,01, não. É uma coisa bem, né? E despesas variáveis. As despesas variáveis são os bens duráveis. Então, aqui, ó, posso comprar móveis. Bens duráveis, geralmente eles colocam aqui, quer ver? Eu fiz veículos, móveis, roupas, aparelhos eletrônicos. A casa é um bem durável, mas só que é vedada a compra de imóveis, então a casa está fora. Então, ou seja, são despesas variáveis, são bens duráveis que não têm desgaste imediato e pode ser usado por um longo prazo. Então, isso aí está classificado como bens duráveis, você tem várias opções aqui, ó. Eu tenho lá, eu quero fazer um uniforme para o meu time lá, não sei, pode, olha, roupas é bem durável, né? Você pode colocar ali. Tem que estar em consonância com a atividade que você vai desenvolver. Você não pode criar do nada, né? E aqui fala 16 meses para ações e uso do recurso financeiro. Por quê? A implantação do plano é 18 meses. Só que tem 2 meses que vai contar. Se vocês olharem bem o cronograma da planilha, começa julho de 2021 e vai até outubro de 2022. Então, dão 16 meses. Por quê? Porque você tem 2 meses, que é maio e junho, que você vai estar reunido com a equipe da assistência técnica do programa Itaú Unicef e vai estar vendo se vai precisar mudar alguma coisa, né, adaptação àquela realidade. Então, você está fazendo agora até maio do ano que vem, muita coisa pode mudar. E esses 2 meses são para isso. Inclusive, teve uma pessoa que me perguntou assim, eu vou contratar um profissional por 18 meses, mas eu só vou receber, eu posso depois pagar retroativo? Eu não entendi, porque se ele acha que o profissional é importante, ele contrata para os 18 meses, e esse profissional, inclusive, pode participar dessa discussão dos 2 meses. Não, eu vou contratar o profissional só para executar a atividade mesmo, a discussão ele não vai participar. Então, ele só vai contratar de julho até o tempo que durar a sua ação. Se a sua ação durar, o cronograma é de 16 meses, mas você pode ter uma ação que dure 2 meses, dure 3. Tem ação que vai começar e vai terminar, vai durar todo o período da implantação, tem ação que vai ser mais curta. Isso tudo depende de como você está planejando essa atividade. Não precisa toda atividade ter a mesma duração, tá bom? E aqui é isso aqui. Eu acho que se tiver mais alguma dúvida, a gente vai estar vendo lá. Outra coisa também, eu não tenho despesa fixa. Alba, eu tenho, já está no meu orçamento, como é uma despesa que eu já tenho, eu não vou colocar aqui gastos com luz, não precisa preencher, deixa em branco o campo. Tá? Você já vai direcionar o seu recurso ou para recursos humanos ou para atividades pedagógicas ou bens duráveis. Alba, nós não vamos comprar bens duráveis, não vamos ter despesas variáveis nem despesas fixas. Não tem problema. Você, de acordo com as suas ações, você vai direcionar o dinheiro para as partes lá importantes que você vai usar, tá bom? Você não tem que preencher os 4 campos. Você, não, eu vou usar para os 4, eu vou comprar um móvel, eu vou pagar água e luz, e eu vou contratar um recurso humano e vou ter gasto com materiais pedagógicos para as atividades. Então, eu vou usar os 4 espaços, vou preencher. Mas, nesse caso, minha OSCE optar, agora é muito importante, eu não vou usar para despesas fixas. Na minha justificativa, eu coloco lá, para quando for olhar a sua planilha, entender por que você não tem. Porque o avaliador não tem bola de cristal, ele não vai saber. Então, a sua justificativa, você fez sua justificativa, numa parte lá, você deixa claro, olha, não vou ter esse fomento financeiro, não será utilizado para despesas fixas ou para despesas variáveis, o que você não for usar. Eu não vou contratar RH, então você coloca, não vou contratar RH, não vou usar para recursos humanos. Então, ou seja, o que você deixou em branco na planilha orçamentária, você sinaliza lá no plano de intervenção, de preferência na justificativa. As ações pode e deve até correr para 16 meses, né? Eu agora
Deixa eu ver se eu consigo aqui. Obrigada, Emil. Você é um anjo. Vamos lá. Eu vou apresentar aqui, só um minutinho. O Alba. Oi. Antes de você começar, porque tem algumas pessoas que não conseguiram entrar, elas estão aqui no meu WhatsApp. Tá. Elas estão falando da documentação. Lá na atividade 1C, a gente tem 3 documentos, né? Depois, se pudesse falar um pouco disso, que tem lá o plano de intervenção, tem a planilha de conteúdo, que são dois propósitos ali da planilha, e tem a lista de participação. É que muita sim. gente... Tá? Eu não sei se você vai chegar nessa parte aí. Não, mas eu posso falar. O que acontece? Você não sabe nada na 1A, que é só revisitar os documentos lá da estação 1 e 2. Você não sabe nada na atividade 1B, porque você apenas vai usar o documento da situação desafiadora que ele quis e vai usar o termômetro das ações, mas é para coisa interna, para uso interno, você até nem precisa utilizar ele, você pode chegar à sua questão desafiadora de outra maneira, né? Ou seja, então você não tem que subir nada. Na 1C, são 3 documentos. A estação 3, ela tem 4 documentos. Na 1C, você vai subir a planilha de orçamento e cronograma, você vai subir o plano de intervenção e você vai subir a lista de presença. Todo mundo que participou da discussão do plano de intervenção, que participou da elaboração da planilha de cronograma e orçamento, você vai colocar na sua lista de presença, né? Nesse momento, geralmente é mais interno, então de repente serão mais profissionais da OSC, mas se você chamou outras pessoas, quem você convidou para participar, você lança. Interessante também, Jailson, é que tem também na estação 2, na estação 3, a atividade 2, que é a carta para o amanhã, que ela é opcional, né? Mas é muito legal, é como se a OSC tivesse, não tem aquela carta que você escreve, coloca dentro da garrafa e a enterra no quintal e daqui um tempo você vai lá abrir, é mais ou menos isso, é um sonho. O que você imagina que esse plano de intervenção executado em 18 meses, ele vai poder, né? O que você espera com o resultado? Então, essa carta para amanhã é como se você fosse abrir daqui 18 meses, né? E fosse ver se realmente aquilo que você planejou, ou que você, a expectativa, o que você desejaria, se concretizou. Outra coisa, gente, não pense que esse valor é um valor milagroso. Para muita OSC, 100 mil, uma OSC pequenininha, com pouca, é um dinheiro imenso, mas para muitas OSCs, se você imaginar que você vai diluir isso em 16 meses, né? Ou pensando até no período de 2 meses que você está lá se reunindo para adequação do plano, não é tanto dinheiro assim. Então, pense em algo factível, realizável, diante desse valor e do tempo. Eu tenho uma ação que eu pensei em 2 anos, então não inclua no plano. O plano não é para 2 anos, o que você vai fazer com essa ação daqui a 2 anos? Tem que ser uma coisa que tenha começo, meio e fim, dentro desse tempo e com esse orçamento. Tá bom? Vamos lá. Já está aparecendo aí para vocês? Porque eu não estou vendo a planilha. Beleza. Eu estou usando esse exemplo aqui, gente, é o exemplo que está lá no slide, se eu não me engano, até eu anotei aqui, está no slide 12 da atividade 1B. Ele sugere, o próprio slide lá, o PDF da estação, ele dá 1B, ele sugere que você descobriu a sua situação... Oi? A sua situação desafiadora do eixo de desenvolvimento integral, você observou, é uma questão hipotética, né? O alto índice de adolescentes com doenças sexualmente transmissíveis na comunidade. Outra coisa, o plano de intervenção, você pode trabalhar só com crianças, ou só com adolescentes, ou com os dois. Se você tem você pode focar com esse, eu não tenho como fazer milagre, né? Então eu vou focar com adolescentes. Tanto que DSTs você não vai estar falando com criança, você vai estar falando com adolescentes. Então, a sua situação, se não adianta eu criar uma ação que não está ligada à minha situação desafiadora. E também não adianta eu criar uma situação desafiadora que não apareceu durante todo o percurso, do nada chegou lá, opa, mas de onde saiu isso? Lembre-se que a coerência entre o plano de intervenção com as atividades é critério de avaliação. Se você cria uma coisa que surgiu do nada, você já está, né, não está fazendo o caminho correto. Pode ser prejudicado. Então, nessa situação hipotética, o próprio PDF sugere que a situação desafiadora foram um alto índice de adolescentes com doenças sexualmente transmissíveis na comunidade. Quais as ações? Porque eles falam assim, as ações é o macro, é a macroação.
é o guarda-chuva das atividades. Eu não vou ter que estar relacionando todas ali, mas é bom que eu cite algumas. Eu não vou detalhar aqui que eu vou fazer 3 reuniões, 4 atividades e 5 visitas. Vou fazer 3. Não, não é o detalhamento ainda, mas eu tenho que sinalizar para quais serão essas atividades, de uma maneira geral. Aqui o próprio PDF sugere quais atividades. Aí eu coloquei aqui, ó, ação, promoção de práticas pedagógicas e parceria, articulação com instituições de promoção da saúde das adolescentes. Isso é a minha ação. As atividades, atividades culturais, debate entre adolescentes e especialistas, parcerias com UBS para abordar a questão de forma intersetorial. Aqui na minha ação, eu já fiz isso. Eu peguei lá, ó, escrevi. Eu só copiei direitinho. Aqui é só você dar o Enter, né? Que você vai baixando aqui. Então, tá a minha ação aqui. Eu só fiz um de modelo. Aqui eu venho, ó, eu estou falando de promoção de práticas pedagógicas e eu já sinalizei lá que foi no eixo de desenvolvimento integral. Esse áudio. Então, eu venho aqui e marco. Ó. Aqui eu nem fiz, parece aqui, não preciso marcar. Marquei aqui, ó. Ah, mas eu tenho uma ação que ela abrange tanto o desenvolvimento institucional quanto o desenvolvimento integral. Os eixos conversam entre si. Pode acontecer. Então, você vai marcar um X nos dois. No caso aqui, não. Aí, bem, atividades pedagógicas. Eu pensei lá, na minha atividade cultural, de fazer uma dramatização de sensibilização com adolescentes, porque quando você deixa o adolescente como personagem, né, ele começa a colocar, porque ele não vai chegar para você e falar como é que... Então, você cria lá uma dramatização, um teatro, ele pode fazer assim, eu sou professora de ciências, então essa é uma área que eu domino. E eu fazia muito isso com eles, sobre drogas, né? Representa para a gente através de um teatro bem simples, nada muito elaborado, como é que chega para você. Aí eles vão, apagam a luz da sala, colocam a música lá de som, que às vezes não é a música que eu gosto, às vezes é um funk pedreira, mas é a realidade deles, é a vivência deles, e eles falam como é que surge. Chega um amigo que oferece, geralmente a droga nunca chega por um estranho, ela chega por um amigo, porque sua mãe te ensinou a nunca pegar nada de estranho. Então, às vezes é um amigo usuário, um conhecido. O adolescente tem muita questão de autoafirmação, de aceitação pelo grupo, então é muito levado pela opinião do grupo, e não, você é bobo, experimenta. Então, a mesma coisa. Você imagina que a DST surgiu do quê? De um relacionamento sexual. Né? A DST não pega no ar. Então, ele já tem uma vida sexual ativa e não está tendo os cuidados devidos. Né? Então, seria muito a questão da saúde reprodutiva. Eu até colocaria aí uma sensibilização com as famílias. Falar de educação sexual sem passar pela família, você às vezes tem um impasse de valores de família, você não vai deixar de falar sobre o assunto, mas é bom fazer, né, uma sensibilização com a família, explicar que vocês, né, estão procurando resolver esse problema. Aí você tem N atividade, você pode fazer a Semana da Saúde na escola. Eu não acredito muito em trabalhos assim esporádicos. A sexualidade está presente no dia a dia, 24 horas por dia. Então, você fazer lá uma vez no ano, debater esse assunto, vai morrer. Isso é uma coisa que você pode estar sempre ressurgindo durante, né, as conversas. Mas, pensando aqui, você poderia estar colocando também a sensibilização. Bem, o que eu vou fazer, então? Eu vou precisar de um som, de um aparelho de som para fazer essa dramatização. Eu vou precisar de o que mais que eu posso? Aqui eles falam também, ó, atividades pedagógicas, debates entre adolescentes. Então, eu vou estar convidando, né, o especialista, eu vou fazer, às vezes, alguma coisa para receber esse grupo na sala, na escola, alimentação, lanche, vou convidar, né? Ou seja, se você vai, esse especialista vai ser da UBS, vai ser uma parceria, então não vai cobrar nada, até porque se ele for funcionário público, você nem pode pagar, mas você vai pensar em tudo que você vai usar na sua atividade pedagógica e vai lançar aqui, ó. Vamos lá. Eu penso grande, então vou lançar lá 10 mil. Lembra que a planilha, ela já soma sozinha, ó. Quando eu somar aqui, ela já vai aparecer aqui, ó. Ó, automaticamente, quando eu lançar, aqui, ó, já aparece aqui, ó, 10 mil para mim, tá vendo? Não preciso nem ter trabalho. Recursos humanos. Não, eu não vou contratar ninguém para essa atividade, eu vou usar parceria, então eu não vou usar. Despesas fixas. Falo de material de proteção, né, de algumas coisas lá que eu posso usar, de material de limpeza. Eu acho que eu vou colocar algumas coisas aqui, que de repente eu preciso colocar aqui. Vamos lá. Vou estar anotando lá o que eu pensei.
né? Não é só água e luz. Lá fala em material de higiene pessoal, fala desculpa, de segurança, né? De proteção individual. Vamos colocar lá, vamos pôr lá. Vou colocar aqui, eu já anotei lá, tudo, somei, deu 2.000. Pronto. Beleza. Tá lá. Aqui, despesas variáveis eu não tenho. Então, com essa ação aqui, que é um exemplo, que é fictícia, né? Eu estou pensando em gastar 12.000, já está somado aqui. Aí eu venho para cá. Responsável. Onde todo mundo manda, ninguém obedece. Tem que ter uma pessoa responsável. Pode ser uma equipe. Vai ser a equipe de educadores, vai ser o coordenador pedagógico, mas tem que ter um nome, para saber até quem vai ter reuniões da equipe do acompanhamento com toda a equipe que está participando do plano de intervenção. Então, vamos lá, o Prêmio Itaú Unicef, né? Desculpa, o Programa Itaú Social Unicef, o PISU, como a gente fala. Eu fui mediadora do prêmio quase 10 anos, então fico ainda falando do prêmio. Então, o programa vai fazer reuniões individuais e também com o grupo que está acompanhando o plano de intervenção. Então, ele tem que saber com quem que ele vai fazer. Essa ação aqui, esse trabalho aqui, vai ser o fulano que vai ser responsável. No acompanhamento, no ano de 2021, vão ter reuniões, todas virtuais, né, de acompanhamento, ou individual ou em grupo. E aí eu coloquei lá o nome. Bem, essa ação aqui, eu vou pensar aqui, maio, junho eu já nem vou lançar, porque, período de preparação para a implementação, a revisão do plano, o detalhamento, aí vai entrar o detalhamento. Quantas vezes vai acontecer, que dias da semana vão acontecer, quantas pessoas vão estar envolvidas. Aí sim, vocês não têm que se preocupar com isso agora. Tenham anotado em algum lugar, mas aqui na planilha não entra esse detalhamento. Não neste momento, vai ter um momento específico para isso. Articulação e construção de indicadores e resultados. Nesse momento, não está pedindo nem no plano de intervenção, em lugar nenhum, os indicadores de resultados. Isso é nessa etapa aqui, lá em 2021, que vão ter esses 2 meses para estar fazendo toda essa revisão. E aqui, gente, é só marcar um xizinho. Vai ser julho? Eu marco o xizinho. Tem gente colocando valor aqui dentro. Vai ser agosto e setembro. Tá. Vou fazer até o final do ano, pensei lá, vou até dezembro. Eu já tenho tudo planejado, você viu que é uma ação, tem várias atividades, não é uma só. Ela tem aqui atividades culturais, debates entre adolescentes e especialistas, parcerias, né, para palestra, para o que deseja fazer lá. Então, não é uma atividade para... A atividade pode durar todos os meses, pode elas, né, serem comuns. Eu tenho uma outra atividade aqui, eu só fiz uma ação. Mas de repente... o negócio tá feio. Chuva tá vindo aí. Tem gente com o microfone ligado. Então, pode ser que, de repente, você tenha outra ação que vai bater aqui, vai coincidir. Não tem problema. Tá? Vai ser concomitantemente feitas. Elas falam entre si, estão interrelacionadas. Agora, não. Eu vou esperar, eu não vou fazer agora. A minha outra ação. Eu estou falando da primeira. A outra vai começar só ano que vem. Eu marco aqui um X, Aqui é só X de acordo com o cronograma da sua atividade, até chegar lá no final, né? Que ela vai terminar. Eu posso não marcar nenhuma atividade. Não está indo mais aqui, peraí. Que aqui tem mais um finalzinho. Aqui, peraí. Eu posso não marcar nenhuma atividade no final, porque eu quero fazer uma avaliação? Pode. Não tem nenhum problema. Eu não consigo. Aqui não visualizo, mas ela vai terminar aqui em outubro de 2022. Se vocês já tiverem olhado, ela acaba em outubro de 2022. Então, você vai marcando um xizinho aqui, só para você dizer, aqui é o cronograma, e ali é a planilha orçamentária. Muito bem. Aqui, como eu só fiz uma ação, chegou em 2.000. Se eu tivesse preenchido aqui outras ações, aqui, são até 12, porque são 6 para o eixo de desenvolvimento institucional, 6 para o desenvolvimento de criança integral de criança e adolescente. Não, eu não quero, eu quero uma para cada um. Pensa que é uma ação que vai durar 16 meses. Então, se for uma ação, uma macroação com bastante atividades, pode ser até uma ação só. Mas eu acho difícil alguém fazer um plano de 16 meses só com uma ação, por mais atividade que tenha. Lembrando que é uma ação do eixo de desenvolvimento institucional e uma ação para o eixo de desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Eu fiz 3 ações. Perfeito. Não tem máximo de ações, ou seja, máximo tem. O máximo são 12, 6 para cada eixo. E o mínimo é uma, né? Porque não tem menos do que uma. Mas não tem obrigatoriedade de fazer 12 ações, 6 para cada eixo. É a sua necessidade, é a sua realidade
que vai nos dizer isso. Esse valor aqui também não pode passar de 100 mil, né, que é o prazo, o valor máximo do fomento financeiro, até 100 mil. Ah, eu vou fazer um projeto, meu projeto eu fiz de tudo, eu vou gastar 45 mil. Beleza. Ah, mas o que vai ser feito com o restante do dinheiro? Nada, porque o seu projeto é de 45 mil, você vai receber o repasse do seu, desculpa, projeto não, do seu plano de intervenção. Então, você vai receber aquele valor que você colocou que usar aqui. Entendeu? Então, até 100 mil reais. Pronto, pode. Vou deixar de apresentar aqui para ver vocês bonitinho. Jailson, é com você. Obrigado, viu, Alba? Só para tranquilizar todo mundo, a Larissa está mediando aí as questões no chat. Muitas dúvidas, provavelmente, nós não conseguiremos responder aqui por conta do tempo. Mas como essa reunião está sendo gravada, nós vamos listar as principais dúvidas, né? E depois nós vamos respondê-las. Aí cada mediador vai respondê-las nos seus grupos, mas nós vamos compartilhar as respostas de todas as dúvidas. Só nos deem um tempo para organizar isso. Sim, as perguntas estão todas listadas aqui, Jailson. Se eu puder abrir... Pode ser. A Gisele falou que vai responder algumas relacionadas à contratação. Isso. Né? Tá. Então, vamos lá. A primeira pergunta registrada foi se esse documento está compartilhado com vocês, né? E sim, ele está lá na atividade 1C, tá entre os arquivos da atividade 1C, né? Então, logo no acesso inicial ali à atividade pelo Google Classroom, vocês podem conferir. A próxima pergunta é da Milene Silva. Gi, se você puder colaborar com a gente, não sei se ela já voltou aqui para a sala. Esse vínculo de servidores públicos relaciona-se às pessoas concursadas ou inclui aqueles que têm contrato aberto por processo seletivo? Lari, a Gi acho que caiu, não sei se ela conseguiu voltar, ela respondeu algumas perguntas no grupo, eu vou tentar ir passando para cá, tá? Deixa eu só ver a questão aqui. Ela respondeu sobre o pagamento de aposentado, que pode ser por RPA. E deixa eu ver se essa pergunta específica está respondida, tá? Tá. Eu acho que essa não está respondida ainda, mas ela fica na fila para a gente responder posteriormente. Tá. Quer, Jailson? Eu estou registrando aqui, Alba. Mas eu não estava prestando atenção no grupo, não li a pergunta. Ah, tá. Esse vínculo de servidores públicos, né? Então, a gente fala que não pode haver contratação de servidor público no programa, né? Ela está perguntando se relaciona às pessoas concursadas ou inclui aquelas que têm contrato aberto por processo seletivo. Alba, eu acho que são aqueles casos de seletistas em repartições públicas, né? Não, eu sei o que ela está falando. Geralmente, quando você não está faltando funcionário, aí você pode contratar para substituir enquanto aquele intervalo de concurso, né? Não característica vínculo empregatício, mas é uma boa pergunta. A gente pode levar para a coordenação. Eu, a princípio, creio que não tem problema, mas é bom a gente estar levando para a coordenação para a gente depois não dar informação errada, né? Uhum. Tá, próxima pergunta. Com licença, desculpa atrapalhar, é que fui eu que fiz a pergunta. É que aqui no estado de São Paulo, as escolas do estado, elas abrem um processo seletivo para você abrir contrato. Você não é concursado, mas você tem um contrato aberto durante aquele ano, e assim você consegue atribuir as aulas. É o contrato O que eles aqui em São Paulo. Isso. Se essas pessoas que têm contrato O, tem o V também, que são os eventuais, considera-se eles sendo agentes públicos ou são aqueles que estão concursados mesmo? Muito obrigada. É uma boa pergunta, porque eles estão desenvolvendo trabalhos dentro de uma repartição pública, né? Então, fica essa dúvida mesmo. Agora, eu fiquei também com essa dúvida. Deixa eu ver se a Gisele responde aqui, né? Depois. Aqui, Jailson, eu posso falar porque eu sou professora concursada aposentada. E o aposentado ele não tem nenhum vínculo empregatício. Então, se for uma pessoa aposentada, não tem nenhum problema. Tá recebendo pelo INSS, não tem nenhuma... Hoje eu sou aposentada.
mas ainda estou nativa, tá, gente? Ainda tenho gás para dar ainda, estou trabalhando. Então, vamos lá, próxima pergunta. Eu creio que ela já tenha sido respondida quando a Alba estava explicando, né? Pagamentos de encargos sociais, pode ser feito, FGTS, PIS, etc. Isso tendo na folha de pagamento, né? Tá, lá fala, eu achei muito legal que eles abrangem folha de pagamento e benefícios. Então, está incluído na folha, lembrando que isso é muito importante na hora de contabilizar lá o valor do recurso humano, porque não é só o salário. Eu sempre falo com um empregado que custa R$1.000, que recebe R$1.000, ele custa 3 mil para a empresa, fazendo paralelo. Então, tem muitos encargos nisso aí, né? Uhum. Próxima. Existe tempo limite de contratação por RPA? É da Andréia, da Vistar. Olha, eu posso falar por uma experiência. Eu presto serviços para o programa, para o SEMPEC, que é, né, a organização que está coordenando todo o trabalho do programa Itaú Social Unicef, e eu só posso receber 3 vezes ao ano. Então, o meu pagamento só pode ser feito 3 vezes ao ano, senão caracteriza vínculo empregatício. Porque senão você está burlando a lei, você deixa de contratar um fixo para pagar por RPA. Então, teria que ver a legislação da OSC, ver com o contador dela, como é que é no município dela essa questão de RPA. Tá? Eu poderia até procurar, a gente ver com a Gisele depois da ordem evolutiva, mas existem regras para contratação por recibo de pagamento autônomo, para não vincular, né? As pessoas preferem, às vezes, tem muita gente que cria MEI, porque a MEI você tira a nota fiscal, é diferente, porque o RPA eles vão amarrando, para evitar justamente que burle a lei. Ok, próxima. Pode remunerar um prestador de serviço que seja aposentado como servidor público da área do magistério? Sim, né? Você disse que sim. Olha, vamos falar uma coisa? Eu sou aposentada, eu já tenho um vínculo, eu já tenho um recurso financeiro. Nada contra isso. E como eu falei, tem um gás danado para trabalhar, mas assim, de repente você tem outros profissionais que precisam. Eu sou muito fã do primeiro emprego, de dar chance para as pessoas que estão desempregadas. Entendeu? Nada contra. O que eu falei, legalmente não tem nada que nos diga. A gente pode até recorrer a Gisele tirar essa dúvida, mas pelo que ela respondeu aqui, ó, isso não teria problema para o uso do recurso, é mais uma questão da OSC, depois ver como ela contrataria esses profissionais para prestar conta, entendeu? Então, a princípio, não teria nada contra. Mas vamos ver se não tem outra pessoa que pode fazer o mesmo trabalho. Eu sei que o aposentado tem muita vivência, tem muita experiência, tem um know-how danado, né? Mas, assim, a princípio, não teria nenhum problema. Próximo. Um funcionário público licenciado de sua função sem remuneração por um determinado período pode ser pago com os recursos do Itaú Social Unicef durante o período que estiver licenciado? De novo, eu devolvo a pergunta. Essa licença por motivo de saúde, ele está impossibilitado? Por que ele está afastado? Porque existem muitas coisas. Se você é aposentado por invalidez, eu sou aposentada por tempo de contribuição. 30 anos de contribuição. Então, eu posso continuar trabalhando normal. Se for por invalidez, eu já não posso, porque se eu sou inválida para uma coisa, eu não posso estar trabalhando para outra. Então, teria que ver qual é essa licença dele. Por que essa licença? É a licença prêmio, é a licença por afastamento por problemas de saúde? Tudo tem que ver direitinho, né? Se for, Alba, se for aquele afastamento sem remuneração, eu não vejo que há problema não, legal. Eu já tive afastamento inclusive trabalhando no SEMPEC, eu me afastei por uma legislação estadual, mas eu não tinha remuneração e eu podia estar desenvolvendo outros trabalhos. Mas você afastou do serviço público? Do serviço público. Ah, tá. É o que eu falo, tem muitas normas, isso é muito específico de cada estado, né? Eu sei que quando é por doença, por invalidez, já fecha um pouco. Aí não. Mas né? aquele afastamento sem remuneração. Eu acho que em quase todos os estados tem essa legislação do afastamento sem remuneração. Essa pergunta é minha, e aqui no nosso município existe uma lei que prevê que o funcionário público municipal ele se afaste para
ele recebe uma licença, assim, afastamento por um determinado período, se não me engano, são por 3 anos o limite. E aí ele afasta, fica sem remuneração e vai fazer o que ele quiser da vida e pode retornar ou não ao trabalho, dependendo do que ele quiser. Nesse sentido é a minha pergunta. É a licença-prêmio que a gente fala, né? Mas não, a licença-prêmio você recebe. Não é licença-prêmio, não. É afastamento sem recebimento de recurso. Isso, como o Jailson falou. Sem remuneração. Aí pode? Sim, nesse caso pode sim. Pode, eu já vivi 2 experiências semelhantes a essa. Ok. Obrigada. Próxima pergunta. Se o projeto escrito pela ONG for aprovado, será contemplado o valor total da proposta dentro dos 100 mil? Ou pode ocorrer de liberar um aporte financeiro menor do que o proposto? Agita aí, não? Ou sou eu que respondo? Pode responder ou eu posso responder, você que sabe. Naquele documento, não sei se todo mundo recebeu, documentos de perguntas frequentes, dúvidas frequentes, que foi feito do webinário de 18 de novembro, tem uma pergunta bem específica, como é que será feito o repasse? É 60%, 3 meses após a avaliação, a seleção, né? Então, seria geralmente julho, porque se você conta abril, vai ser janeiro, fevereiro, março, né? Eu acho que em abril sai o resultado, depois eles vão estar... Então, 60% sai em 2021, os outros 40% lá em 2022. Mas o total que a pessoa do plano de intervenção. Se for 100 mil, 60 mil e 40 mil. Se for 80 mil, vai ser 60% de 80 mil, depois 40% de 80 mil, entendeu? Sim, considerando o valor real do projeto, né? Até porque depois que o projeto for aprovado, vai ter aquele período de adequação do projeto, de revisão da estrutura e tudo mais. E o valor que vai ser aportado é não mais do que 100 mil, né? Até 100 mil, o que seja correspondente ao projeto. 8. Caso a situação de pandemia seja alterada até a liberação da verba deste edital, será possível readequar a verba destinada aos materiais de proteção da Covid? Sim, será possível, né? Vai ter esse período aí de adequação de propostas. Próximo. Larissa, eu até acho interessante lembrar o seguinte, é muito difícil a OSC agora estar fazendo um plano de intervenção focando só em presencial. É muito difícil, porque a gente sabe que vacinação é complicado. Aí você imaginar que julho de 2021, como é que nós estaremos? Vai ser presencial? Tudo. Vai ser híbrido? Vai ser virtual? Né? Assim, eu não queria estar na pele deles, que é muito difícil, né? Então, assim, se for pensar que nós estamos numa pandemia, seria melhor já incluir esse material, porque fala material como é que fala? De proteção individual, né? A gente está pensando em nível de pandemia, álcool em gel, máscara. Então, assim, eu até já incluiria, e depois, se fosse na adequação, conforme for a realidade, lá estaria revendo isso na época da implantação, da adequação do plano. Vamos lá, próximo. Aí tem aquela pergunta, né, sobre os itens, a dimensão do detalhamento. Não é necessário detalhar item por item, gente. Vocês precisam entender o que vocês precisam para realizar, para executar uma ação, de materiais, a equipe, né? E num olhar um pouco amplo, direcionar essa verba, né? Esse detalhamento ele só vai acontecer depois. Pensem na elaboração do projeto como a elaboração de um termo de abertura de um projeto. Não sei se vocês conhecem, a gestão de projetos fala muito sobre isso. Quando a gente lança um termo de abertura, a gente vislumbra os valores que vão ser para cada um dos grupos, tendo uma dimensão de valores já, né? Tendo um repertório do custo básico dessas ações, dessas implementações. Então, a ideia é essa, não é detalhar item por item, mas pensar nas macroações, o que cada uma delas envolve, e depois dividir esses valores ali naqueles agrupamentos, né, que foram apresentados aí pela aula. Sem detalhamento refinado, nesse momento. Aí a próxima pergunta é, então se eu vou fazer uma reforma para colocar uma biblioteca aberta ao território, eu não preciso detalhar cada item? Já falamos sobre isso. Próxima. Podemos comprar bens duráveis como computador, filmadora? Sim, se eles estiverem relacionados às ações propostas, né? Eles têm que ter uma função dentro da proposta que vocês estão elaborando.
Próximo. Para a compra de bens duráveis, preciso justificar? Tudo tem. O que você chama de justificar? Nesse momento. A Marlene fez essa pergunta. Então, porque você está falando da justificativa do plano de intervenção. Lá tem a justificativa, o objetivo. Inclusive, gente, é interessante lembrar que ali está como pergunta, mas na hora vocês não precisam fazer como pergunta e resposta. Ali está para você não esquecer. Mas o plano, quando você fizer, você vai fazer bonitinho, igual você faz um plano. Objetivo, justificativa. Você pode, inclusive, deletar aquelas questões que estão de orientação, para ficar um plano bem bonitinho, bem chutinho, né? E lá eles têm, didaticamente, fala do objetivo para a situação desafiadora lá do eixo institucional e fala do desenvolvimento de criança e adolescente, desenvolvimento integral. Mas é uma questão didática, né? Na hora o objetivo é um só, a justificativa também é uma só. Você vai estar englobando isso tudo. O que a gente pede para constar na justificativa é, se você não for usar algum daqueles espaços da planilha, você falar por que, não, eu não vou usar para despesas fixas, porque eu tenho orçamento específico para isso, eu não vou usar só para a gente saber que você deixou em branco, não foi porque você esqueceu, é que você está abrindo mão, vai ser uma contrapartida da OSC, né? Outra coisa assim. Mas não entendi qual foi o que ela chama de justificar. Se tem a ver com a ação do que ela está fazendo, né, das atividades que ela está fazendo, não precisa justificar, não. A compra não precisa justificar. Próximo, né? Uniformes ficam como bem durável, como EPI? Onde entram os uniformes? Não, veja bem, não é uniforme, não. Calma. Eu falei que nos bens duráveis, você tem nos bens duráveis, veículos, móveis, roupas, aparelhos eletrônicos. E aí citei que, de repente, você pode ter lá uma atividade esportiva que você quer ter os times definidos, você vai comprar um uniforme de futebol. Não pensei uniforme para ir para a OSC, não, pelo amor de Deus. Não é a escola que você vai querer comprar com uniforme. Pensei nesse sentido. O que eu falei, tudo tem que ter sentido. Você vai desenvolver uma atividade que vai ter lá, atividade esportiva, na parte de desenvolvimento integral, na parte corporal. E você imagina que vou fazer um jogo de basquete, de vôlei, e eu quero ter 2 uniformes para identificar os times. Você pode usar e vai entrar em bens duráveis, despesas variáveis, desculpa. Todo bem durável entra em despesas variáveis. Mas não é para sair comprando uniforme, a não ser que tenha sentido lá. Vá. Algum mediador poderia esclarecer minha dúvida sobre criação dos grupos comunitários? Jailson já esclareceu, né? Larissa, deixa eu só concluir aí, porque essa ideia dos grupos comunitários, elas têm relação também com o acompanhamento das ações do plano. Então, você precisa se articular com esses grupos, né, para fazer o acompanhamento daquilo que vocês planejaram, né? É nesse sentido que a gente está falando de grupos comunitários. Ô, Jailson, eu sou de escola, né? Trabalhei 27 anos em sala de aula, e a gente vê muito o grupo do PDDE, né? Que é o Programa Dinheiro Direto na Escola. E tem um grupo que é pro forma, que a pessoa só vai lá para assinar documento dizendo que sabe de tudo aquilo e não sabe de nada. A ideia não é essa, é um grupo que realmente, portanto, que fala que ele não pode ser remunerado, mas você pode gastar despesas com ele para encontros, né? Fazer um cafezinho porque tá do grupo, né? Isso. Vai se reunir lá. Então, é bom que ele esteja bem inteirado do que vai ser feito. Por isso que a gente sugere que sejam pessoas que participaram de algumas atividades do programa formativo para eles saber mais ou menos do que trata. Mas é aquela coisa que a gente não gosta de falar, mas seria o grupo de controle social. Se realmente aquilo que foi planejado está sendo implantado, entendeu? Isso. Licença, só uma. Eu pensei também com a Alba, né? Eu acho que essa pessoa pode sim, né? Ela já ter aparecido ou no mapa afetivo, né? Que foi realizado pelas crianças e adolescentes, ou mesmo nessa descoberta, né? Dos parceiros do território, mas dá prioridade para pessoas que possam, né? Participar, né? De alguma forma mais participativa mesmo, dentro da implementação do plano, assim, né? Não coisa proforme mesmo. Tá picotando, Marcela, sua voz. Vocês vejam que
faça sentido Marta, para que a ação tenha um maior impacto. Marta, sua transmissão está bem lenta. Naquela perspectiva de que a gente falou, assim, né? De que, claro que muitas vezes a gente não vai conseguir fazer ruim hoje. Será? Eu acho que eu caí? Não, você está aqui. Caí, será? Mas é a essência, muito, né? Eu entendi a essência do que você está trazendo. Para estar nesse grupo comunitário, pessoas engajadas, né? Que estejam dispostas a fortalecer a execução do plano, né? Isso, fortalecer para ter um impacto maior, né? A gente está falando de diversidade, a gente está falando de articulação territorial. Então, foram pessoas que foram diagnosticadas durante todo esse processo que possam colaborar com o maior impacto social dessa ação dentro do território. Penso diversos atores, né, envolvidos, né? Não fica circunscrito a um lugar. Ô, Larissa. Oi. Uma pergunta aqui que está perguntando se ela pode pagar a manutenção do veículo dela para ir para as Oscars. Vai chegar lá, vai chegar lá, vai chegar lá. Eu pensei que já tivesse passado, então esquece, tá bom. Não, ainda não. É agora mesmo. É agora, sua bruxa. Não, deixa eu te falar. Lá fala em aquisição de bens duráveis, né? Então fala de veículos. Teria que ver aonde que se encaixa isso. É o que eu falo, tudo tem que ver aonde que está, qual é a coerência, né? E também, aqui no caso, esse grupo da Daniele, todos os trabalhos que eles fazem na área rural, né, da equipe do Bem Cuidar, eles têm um carro para realizar essa ação, né? Então, é a área rural mesmo. Para chegar até as famílias, precisa desse carro que leve para fazer a ação lá com a família X, com a família Y, com as crianças tal, adolescentes tal. Então, aí a pergunta dela é essa: será que a gente poderia destinar uma parte do recurso para manutenção da qualidade desse carro, desse veículo, né? Então, a princípio não vejo nada que impeça. Aí eu estou pensando, ela vai pagar mão de obra para o mecânico, aí seria então recursos humanos, teria que estar vendo quais ela vai comprar as peças, entendeu? Teria que ver direitinho como é que vai distribuir isso, mas a princípio não teria nada que impeça, não. Eu coloquei para a gente verificar aqui. As ações podem acontecer em momentos diferentes no decorrer do plano? Elas têm 16 meses para ser implantadas, elas podem durar os 16 meses, pode ser por escala, eu faço essa ação, termino essa, né, encadeio outra, e assim, então, tranquilamente. Elas devem, a gente até espera, pela prática que a gente tem, que nenhuma ação, né, perpeture todos os 16 meses. Que ela seja em cadeia, começa uma, depois passa para outra, mas tem umas também que podem perpassar todo o plano, não tem problema não. Beleza, próxima. Podemos contratar prestadores de serviço com nota fiscal como oficineiro? Boa pergunta, porque aí já não está falando mais de folha de pagamento, está falando de nota fiscal. Enquanto OCIP, eu faço esse tipo de contratação, né? Às vezes é uma pessoa que entra em um momento estratégico em diferentes momentos. Essa pessoa é contratada por nota mesmo. Ou é um RPA, ou EMEI. Tá. Né? É possível, sim. Porque o pessoal já está preocupado com a prestação de contas. Agora, nesse início, vai entrar como recurso humano. Depois, como é que vai fazer para prestar conta? Então, a gente fica sempre preocupado. Mas, a princípio, sim, não tem problema nenhum, não. Fazer aquele plano, né? Depois vai ter... Depois, que são dúvidas que parece que vem antes da hora, né? Eles estão bem preocupados com o detalhamento da história, né? Eu posso dar vale transporte para o meu... meu público atendido ir para o meu projeto, para a minha OSC? Pode. Aonde que vai entrar vale transporte? Me fala. Não é despesa fixa. Não é bês duráveis. Vai entrar em atividades pedagógicas, porque é uma atividade que você está fazendo com ele. Mas eu já analisei essa situação, recorri para a Letícia e ela falou, não, desde que o valor não seja o valor de 100% do recurso, porque o valor era R$76 mil,
só de vale transporte, porque ela dava esse vale transporte e depois deixou de dar. Aí eu falo, mas vamos pensar, você está pensando presencial para os 18 meses? Você vai usar vale transporte os 16 meses da execução do projeto? Ou você vai começar ele híbrido? Então, assim, será que vai ser esse valor mesmo? Entendeu? Aí eu devolvo para a Oscar. Poder, pode. Agora, pensa como é que... Será que vai ser isso tudo? Porque 76 mil só de vale transporte? O que vai ser feito de atividade pedagógica? Né? Eu acho que é pensar em pacotes de trabalho numa situação como essa, né? Pensar ali qual é a parcela de atuação do profissional. E existe essa possibilidade também disso estar, como fala, num mix só, né? Eu queria achar outra palavra, mas um mix só dentro da remuneração do profissional. Isso não precisa estar necessariamente descrito, detalhado, mas... Não, o Vale Transporte ela quer dar para o público atendido. Para as crianças irem. E pode, entra dentro de atividades pedagógicas. Mas aí eu falo, mas 76 mil é isso tudo mesmo? Uhum. É uma grana, né? Bom, próximo. É possível o pagamento de uma bonificação para funcionários da entidade que estiverem envolvidos nas ações do programa, que forem diversas as suas atribuições rotineiras, que sejam feitas fora do seu horário de serviço? Quem fez essa pergunta pode se manifestar? Não registrei quem fez a pergunta. Camila Nogueira. Oi, tá me ouvindo? Oi, Camila, sim. Eu tô sem vídeo, desculpa. Na verdade, o meu questionamento é no seguinte sentido: envolver a equipe da instituição em ações que não são das suas atribuições, que serão realizadas num período diverso do que eles trabalham. Então, a gente prever uma bonificação para que essa pessoa, neste período que ele esteja fora do trabalho da instituição, das suas atividades do dia a dia, se a gente pode prever algum tipo de bonificação para eles, ao invés de buscar, às vezes, contratação de terceiros. Olha, eu acho que entra muito, assim, numa questão de carga horária trabalhada, né? Porque você tem já um vínculo de 8 horas para eles, você está falando de uma carga horária fora do horário de trabalho, as questões trabalhistas são bem complicadas. A princípio, como eles já têm um vínculo empregatício com a OSC, já fazem parte da folha de pagamento, eu não entendo como é que você conseguiria incluir esse bônus. Vamos pensar, vamos levar para a coordenação e depois a gente dá um retorno, tá bom? Obrigada. Isso acho que você poderia... Acho que seria uma dúvida até para vocês levarem para o contador de vocês, né? Entenderem qual é a possibilidade de atribuir alguma outra ação para esse profissional. Larissa, e uma coisa que a gente bate sempre, que nunca perca o foco da missão, né? As atividades e as ações, tem muito... Lá no KISS pergunta, em que essa situação dialoga com a sua missão? Então, está muito focado na missão da OSC, para que seja, né, tudo numa mesma linha, que elas conversem entre si. Então, as ações têm que estar muito ligadas às missões também, né? A missão. Uhum. Eu entendi também que essa pergunta, Larissa, está relacionada a uma bonificação para além das ações realizadas, né? Então, para além do trabalho que desenvolve na organização, né? Que aí então eles já têm uma grade de atuação, e aí seria um a mais, assim. Então, eu vou trabalhar também no programa e vou ganhar algo por isso, né? Sim. Acho que é difusa essa relação, não sei. É melhor aguardar a resposta mesmo da Gisele, mas eu fiquei em dúvidas aí. Eu também fiquei. Porque, de repente, se eu fosse profissional e metesse minha cara a jogo, né, eu faria por amor à causa. Aí, já isso bate um pouco com aquela fala do funcionário, porque, veja bem, nós fizemos agora a Lei Aldir Blanc, muita gente deve estar, das OSCs, deve ter participado também, né? Veio lá um auxílio emergencial e veio também a nível de remuneração, de um prêmio, de premiação para os artistas. E uma das regras era que não fosse servidor público.
E nós tivemos, aí foi feito um cadastro dos artistas, esse cadastro foi feito para se conhecer os artistas do município mesmo. Aí não tinha critério se era servidor, o que ele era, pronto. Todo mundo se cadastrou. Quando foi fazer a parte do prêmio, nós tínhamos uma advogada, que ela era representante do grupo de trabalho para administrar, né, para ver essa premiação, e bateu nisso. Tinha estagiário que era artista. E aí, ele ia receber? Aí ela foi lá buscar, olha, estagiário não é servidor. Agora, quando você tem alguém, mesmo recebendo por processo seletivo, naquele período ele é servidor público, tanto sendo seletista ou sendo concursado. Então, por isso que eu fiquei em dúvida quando falou, mas a pessoa está apenas por contrato. Então, eu volto a frisar o que a Larissa falou, ver a legislação do seu município, o que ela considera como servidor público, ver também com o seu contador, para a gente não dar dando informação, que a gente não conhece todos os meandros de cada município. No nosso município, classificou como um servidor público, não pôde ganhar a premiação. Só mesmo os estagiários, porque eles não são servidores públicos, entendeu? Sim, conferir, né, se deu as 44 horas semanais, como é que tá, né? Alba Dutra, quer falar alguma coisa? Eu só queria perguntar aí nessa questão que ela está dizendo, porque depois o próprio Estado, em Minas, ele fez uma ressalva em relação ao servidor público aposentado, que foi a minha pergunta aí no chat. Então, os aposentados vão receber da Lei Aldir Blanc. Aí eu queria saber o que é que a Alba estava falando antes, aí eu queria saber não, qual era o aposentado sim, ele não dela. tem mais vínculo com o serviço público. Ele agora é aposentado ou se tiver uma previdência privada, que geralmente os municípios têm, ou ele recebe pelo INSS, né? Então, não teria o aposentado nessa parte. Eu sou aposentada e exerço o cargo do serviço público. Então é tranquilo também. É tranquilo. Nesse recurso do Itaú também é tranquilo, não tem esse impedimento. Não. Ok, obrigada. E aí o Wellington queria saber, né, se essa gravação vai ser disponibilizada no Google Classroom. A gente vai subir ela pro Drive, e aí através do e-mail a gente envia para vocês podem baixar, né, acessar o áudio, o vídeo. A gente vai fazer também um resuminho das respostas, né, gente, para que vocês tenham acesso a elas descritas, né. Bom, a próxima pergunta é se a contratação pode ser feita através de e-mail. Pode. Pagamentos também, né? Bolsista CAPES, pode participar? Não vejo problema também. Variada, hein? Tem gente de tudo que é jeito, né? Vai, Jailson. Então, essa é uma dúvida espinhosa. Eu vou dar um exemplo muito particular. Eu sou bolsista CAPES, e eu já desenvolvi trabalho na esfera pública e eu estou no serviço público ativo recebendo bolsa. Eu olhei a legislação inteira, nada me impede de receber. Agora fica uma pergunta para a questão do SEMPEC Unicef Itaú. Eu não vejo como problema. Legal, não vejo. Bolsista CAPES, não vejo como problema. Eu também não vejo como problema, eu só não entendo assim, em que momento que ele entraria no plano de intervenção, qual é a atividade que ele vai desenvolver, já que estão pensando nessa possibilidade. Ele já desenvolve um trabalho na OSC, por que eu vou buscar justamente uma pessoa que é bolsista do CAPES para desenvolver esse projeto? Entendeu? Eu estou querendo adequar as pessoas que trabalham já na minha OSC, que de repente não recebem, são voluntários, eu estou pensando assim, o porquê disso, só isso que eu estava querendo queimar o tico e o teco. Porque ele pode ser já uma pessoa da OSC que, por acaso, faz pesquisa e já tem a bolsa. É isso que eu falei, né? isso que eu estou pensando. Então, eu acho que não tem problema nenhum. Ao meu ver, não. Também tem, sabe, não sei se vocês, o que vocês pensam, mas o contador respondeu para mim essa semana assim, se ele tiver em trabalho, mas se forem compatíveis as horas, porque até em relação a um professor, ele é professor num determinado período, mas ele tem um outro horário, a própria Constituição garante que ele tenha 2 trabalhos, né? Então, acho que no caso do bolsista também entra nesse mesmo... Não sei o que você pensa, Alba, mas o contador respondeu isso, que tinha que ver se as horas eram compatíveis. Médico e professor são os 2 profissionais que podem trabalhar em 2 empregos, porque ele faz 4 horas em cada um.
A legislação só permite médicos e professores. Alguns lugares, o orientador educacional também é incluído. Outro já é como especialista, a carga horária já é maior. Aqui no estado do Rio de Janeiro, na região minha aqui, eu moro em Porto Real, que é próximo a Resende, aqui especialista, que é considerado orientador educacional e pedagógico, ele faz concurso para 30 horas. Sendo 30 horas, ele não pode ter 2 vínculos. O professor, como faz para 20 horas, então seria 4 horas semanais, 4 horas diárias, ele poderia ter 2 vínculos. Então, nesse ponto, não tenho que discordar. Agora, eu não sei se ele já tem 2 vínculos. Agora mesmo, o estado aqui no Rio de Janeiro, eu tive vários amigos que pegaram, que estavam com 3 empregos públicos e chamaram e falaram, oh, você tem que escolher agora. E eu tive amigos de 20 anos de prefeitura de Porto Real que tiveram que largar a prefeitura porque estavam no estado, em 3 municípios. Então, assim, a gente tem que ver muito esses casos para depois não dar conflito, né? Sobre recursos humanos, preciso relacionar os educadores ou oficineiros de acordo com as ações? Marlene. Repete, por favor. Preciso relacionar os educadores ou oficineiros de acordo com as ações? Fechou, Alba. Eu perguntei, é o ato de desligar. Então, nesse momento, não. Você vai anotar no seu caderninho lá quem são os oficineiros, quanto você planejou pagar para cada um, Lá na planilha você vai lançar recursos humanos. Depois, lá, quando chegar maio e junho, vai sentar com a equipe do Programa Itaú Social, a equipe técnica, e aí eles vão debulhar com vocês. Ó, qual o detalhamento, quantas vezes vai acontecer, qual o custo, vai ter que rever se não vai, entendeu? De repente, você não calculou alguma coisa, eles vão te orientar a calcular. Nesse momento, é o que eu falei, eu acho a planilha tá, ó, melzinho na chupeta. Tá facinho, facinho. Aí, uniforme como camisas para ir para a organização não pode, então? Porque temos um projeto extracurricular que promete aulas de dança, música para jovens e queríamos colocar camisas para eles. Não seria ideal, então? Vocês não aconselham? Não, vamos lá. É que eu falo, cada caso é um caso. Você está dizendo que você tem um diagnóstico da OSC, você fez todo o percurso formativo, e você está fazendo as ações em relação à sua situação desafiadora. Em que momento o uniforme entrou aí? Tem que ter coerência. Ele falou, ele tem uma atividade extracurricular que ele já desenvolve e que aí ele quer fazer o uniforme para... Vai entrar em coerência com o que ele está fazendo agora? Essa demanda surgiu agora, está dentro da situação desafiadora, está dentro das ações, entendeu? Não existe certo ou errado. Tem que estar em coerência, tem que estar interligado. Porque senão eu vou aproveitar o recurso para fazer o uniforme para minhas hóspedes, porque elas não, para o meu público atendido, porque elas não têm esse uniforme. Não é esse o objetivo. Entendeu? Se ele justificar que dentro da atividade pedagógica é importante, que eu digo assim, até mesmo apareceu isso lá no percurso formativo, a identificação das crianças quando vão para a OSC, o que faz o uniforme? Ele uniformiza, todo mundo fica igual, ninguém fica melhor do que ninguém, e até no caminho para a escola, tudo, as pessoas identificam, olha, aquele aluno está indo para o projeto, né, para a OSC, para fazer atividade. Então, nada contra. Mas nesse momento do plano de intervenção, que momento que aparece, que não não sei o custo da camiseta, mas geralmente não é um recurso barato. Se você falar só na camiseta, se vai ser uniforme, assim, tudo dentro do projeto, do plano de intervenção, não tem problema, tendo justificativa e apareceu isso em algum momento? Ou foi agora, falou em roupa, eu vou fazer um uniforme para as crianças. Você nem sabiam de roupa, eu que citei lá nos bens duráveis, né? E de repente eu vou fazer. Então, cuidado, não me comprometam. Ai, gente, dou risada aqui. Próxima. Falando da incerteza do momento, nós que somos da educação infantil podemos, pensando no ensino híbrido, ressignificar a organização para atender a demanda, por exemplo, aquisição de material concreto, como computadores, material concreto para ser entregue às crianças, como estamos fazendo um ensaio esse ano, estão experimentando, né, entregar esse ano, para fazer para fazer as entregas delivery,
É o que a Alba acabou de dizer, né? Isso sendo manifesto como uma situação desafiadora e uma necessidade de atuação da organização, né? Compondo o plano de intervenção de vocês, sim, é super bem-vindo, tá? É só pensar como vocês vão amarrar a ideia, arquitetar essa ideia, dar sentido para a aquisição desses materiais e desse serviço. Mãe. Próximo. E o transporte para um profissional? No caso de um coordenador que irá de uma pessoa que irá coordenar todo o processo, mas mora em outro município e atualmente faz home office. Vamos lá. Se ele é profissional e já faz home office, então ele está empregado. Ele já recebe o vale transporte? Hoje, de repente, não está recebendo. A gente está falando de benefícios, com aquele exemplo que eu dei, do profissional, quando você vai contratar um recurso humano, se ele já tem o benefício se a Oscar oferece para todos os seus profissionais vale transporte, vale alimentação, você tem que estar incluindo-lo também. Não vai, né? Não sei que você crie contrato por uma outra modalidade, mas se for enquanto folha de pagamento, seriam os mesmos benefícios. Então, se ele está trabalhando home office, ele hoje não recebe porque ele está em home office, é isso? Mas ele recebia antes, como é que era feito isso? Porque eu falo, não tem como resolver uma situação se eu não conheço o contexto, né? Nesse caso, o coordenador ele seria contratado para esse projeto específico. Então, o projeto entrou, essa pessoa é contratada como coordenador. Ah, beleza, não tem problema pagar o vale transporte para ele, vai estar dentro dos benefícios, é o salário e os benefícios do vale transporte, para ele poder ir e vir. Uhum. Caso haja necessidade de contratar um palestrante específico por não ter um parceiro voluntário, é possível para apenas uma atividade pontual? Pode, está lá direitinho. Contratação para formação de equipe, pode ser formação da equipe enquanto aí seria no eixo institucional, né? Tudo direitinho. São 4 OSCs contempladas por estado? Não, são 4 organizações na região sudeste, tá? E aí acabaram as perguntas. Mais alguém aí quer se manifestar? Se não, Jailson, é contigo. O pessoal já está saindo, né, Larissa? Eu estou vendo aqui que tem o pessoal saindo porque tinha outro compromisso, né? Eu acho que foi muito enriquecedora essas perguntas. Eu estou recebendo aqui muita questão pelo WhatsApp, que é muito parecida com as que foram colocadas aí. E eu estou aqui, na medida do possível que vocês vão respondendo, eu vou colocando aqui no WhatsApp para aquelas organizações que não puderam participar, né? Eu quero agradecer muito a participação das mediadoras que ajudaram enormemente nesse encontro, né? Até pelas dificuldades iniciais. E, como a Larissa colocou, a gente vai disponibilizar essa reunião para que todos tenham acesso. As perguntas que não foram totalmente respondidas, a gente vai aguardar a resposta da coordenação e a gente vai, no momento oportuno, devolver essas respostas para vocês. Eu queria terminar aqui com uma poesia da Clarice Lispector, que ilustra muito essa discussão que a gente fez sobre o final da Estação 3, pensando aí as peculiaridades da Estação 3, principalmente na montagem do relatório, nos objetivos e justificativas. Caiu como uma luva essa poesia, porque eu estava ontem buscando uma poesia e caiu essa poesia nos detalhes. Ela trata um pouco do que é essa dificuldade da gente de olhar para determinada coisa e buscar resolução buscar resolução sem efetivamente a gente olhar os detalhes. A gente precisa olhar os detalhes. A Alba muito colocou isso aí, né? Cada caso é um caso, tem especificidades que a gente precisa parar para ouvir essas especificidades e pensar sobre elas, né? Acho que é muito isso a Estação 3, né? Principalmente na montagem das justificativas desse fomento, né? A poesia fala muito disso, né? Mas de forma muito mais literal, né? Muito mais do que eu estou dizendo aqui. E aí eu vou terminar com ela e a gente vai se encontrar de novo.
Eu acredito que a Larissa ou a Alba ou outro mediador ou mediadora vai fazer algo semelhante, e aí eu vou poder convidar minhas OSCs para participar dos encontros delas e dizer ó, que foi bastante enriquecedor esse encontro, né? O nome da poesia da Clarice é Dá-me a Tua Mão. Ela começa assim: Dá-me a tua mão, vou agora te contar como entrei no inexpressivo, que sempre foi a minha busca cega e secreta. De como entrei naquilo que existe entre o número 1 e o número 2. De como vi a linha de mistério e fogo, e que é linha subreptícia. Entre duas notas de música existe uma nota. Entre dois fatos existe sempre um fato. Entre dois grãos de areia, por mais juntos que estejam, existe um intervalo de espaço, muitas vezes não perceptível, mas existe. Existe um sentir que é entre o sentir. Nos intertícios da matéria primordial está a linha de mistério e fogo, que é a respiração do mundo. E a respiração contínua do mundo é aquilo que ouvimos e chamamos de silêncio. Calhou muito bem para esse final. Eu quero agradecer demais a todos que participaram, todos e todas. Agradecer mais uma vez às mediadoras e os mediadores. E dizer meu muito obrigado. E bom descanso para todos e todas. Alba, Larissa, quer falar alguma coisa? É isso aí, eu agradeço também. É sempre bom a gente poder compartilhar, aprender um com o outro, né? Alba, a Alba, gente, ela é quase a nossa biblioteca virtual, sabe? É bem ela isso. É nossa referência. Biblioteca viva. Ah, até parece, Larissa. Não, gente, só tem gente fera, todo mundo aqui é muito fera. Eu queria só falar o seguinte: não tem certo ou errado. Teve dúvida? Manda mensagem para o seu mediador. A gente tem um grupo onde a gente conversa entre a gente e tem a mediadora, a nossa coordenadora geral, que é a Gisele. Então, a gente, né, não fique com dúvidas. Teve dúvida, manda para o mediador. Lota o seu mediador de perguntas, porque aí a gente vai tirando a dúvida. E aí a gente joga no grupo, de repente a resposta aqui para o Jailson serve para mim, eu já repasso para a minha OSC. É muita troca de informação. Então, são muitas OSCs, cada uma com sua particularidade, com seu plano de intervenção específico para aquela ação. Então, a gente fala de uma maneira geral. E o que for surgindo específico, vai mandando pergunta, tá bom? Olha, parabéns, nós ficamos com 100 pessoas, que era o limite, e até agora nós temos 83, extrapolamos bem da hora, e o pessoal fiel aí. Muito obrigado mesmo. Obrigado, gente. Abraços. Valeu, gente. Adorei. Beijo. Valeu, pessoal. Muito grata. Falou, gente. Muito obrigada. Tchau, Xará. Valeu, pessoal. Obrigada. Tchau, Xará.